Olá, bem-vindo! Hoje a gente vai falar sobre aquele momento que parece que tem 47 abas abertas no navegador da sua mente e fica tudo confuso. Então a gente vai falar sobre confusão e clareza hoje. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo! Por que você se sente tão sobrecarregado apesar de poucos compromissos na sua agenda? Por que você se sente tão exausto, cansado, mesmo com poucas reuniões, pouco trabalho, pouco compromisso? Justamente por isso, né, Roberta? Boa tarde, boa tarde. Boa tarde para quem está chegando agora. Pega a sua saladinha, senta comigo, vamos ter esse almoço. Momento de descompressão. Esse aqui é um momento de descompressão, seu momento diário de descompressão. Aqui você descobre o que está por trás do seu comportamento, das suas emoções. Você fica sabendo que a confusão que você vive na sua mente, que aquele cansaço, aquela exaustão, aquela falta de energia que você sente não é da sua cabeça. Aqui você descobre que tudo isso que você entende como a subjetividade do seu autoconhecimento, de que você precisa trabalhar na exaustão que você sente todos os dias, que você precisa trabalhar naquele cansaço de fazer sempre as mesmas coisas, e o tédio. E é isso é só um padrão biológico, neurológico, rodando na sua cabeça, sem que você se dê conta disso. Tá, mas qual é o tema da live mesmo? O tema da live é 47, confusão mental. Confusão mental. Confusão mental. Confusão só pode ser mental, você acha? A confusão pode ser de outro jeito, de outra instância que não mental? Toda vez que eu estou confuso, é confuso mentalmente? Você acha que é isso? Você acha que um bebê fica confuso? Pois eu vou te contar que a maior sensação que o bebê tem é de uma certa confusão. Não estou entendendo nada que está acontecendo aqui. Mas o bebê entende? Não, o bebê não entende exatamente como a gente entende. Acontece o seguinte: a confusão mental, ela acontece porque existe uma confusão sensorial. Como assim, Roberta? Deixa eu te contar. Mas antes de te contar, me conta. Antes de eu te contar, você me conta. Você se sente confuso? Sente confusão só em determinadas áreas da vida? Ainda bem, né? Que não são em todas as áreas da vida. Mas tem área da vida que é mais confusa do que outra? Você tem essa sensação de que, por exemplo, o seu trabalho, a sua carreira, o seu sucesso, a sua profissão, não é muito claro como é que você vai... É meio confuso. Você sabe mais ou menos onde é que você quer chegar, mas você não tem clareza sobre isso. É meio esquisito, meio blur, meio confuso. Você não sabe direito se você quer ser músico, cantor, astrólogo, psicoterapeuta ou, sei lá, vendedor, sabe? Então tem uma certa confusão. Ou aquele relacionamento que também é confuso, eu gosto, mas fica uma coisa meio estranha, não é exatamente claro. Você tem essa sensação? E como é que é? Se eu te perguntar como é que é a confusão sensorialmente? Pouquíssimos de vocês, se existir alguém aqui que vai conseguir me responder isso. Como você experimenta a confusão sensorialmente? Trucou. Dou-lhe uma. Duvido que alguém consiga me dizer como sente a confusão sensorialmente.
Talvez 1 ou 2, mas a maioria das pessoas não. Por quê? Justamente porque a confusão, ela acontece sensorialmente. Você confunde o que é pensamento com o que é emoção, com o que é sensação. E aí você fica perdido nos labirintos das suas próprias interpretações. E quando você não tem clareza, ou seja, quando você está confuso, você não consegue tomar decisão, você não consegue nem fazer o que você precisa fazer por conta de uma exaustão mental, de ficar pensando sobre como você pode resolver a questão. Que questão? A confusão. E quanto mais você tenta resolver a confusão, mais confuso você fica. Por quê? Ai, meu Deus. Justamente porque todas as coisas têm vários aspectos. E você, ao invés... A maioria de nós quer gerenciar a vida como aquele chefe que fica microgerenciando tarefas. Você quer gerenciar a sua vida desse jeito. Ficar gerenciando microtarefas. E aí você perde a noção do projeto como um todo. Você perde a noção daquilo que é importante neste momento, porque você fica microgerenciando coisas. E esse é o problema. É isso que causa a confusão em você. E quanto mais confuso você está, mais você quer microgerenciar. Presta atenção. Nos momentos de mais confusão que você tem, tudo que você quer é o quê? É sair da confusão e você começa a se organizar. Porque a confusão, ela se parece com uma certa desorganização. A confusão, ela é igualzinho àquele momento que você entra na cozinha e seu gato passou pelas suas prateleiras e derrubou todos os seus temperos. E aí você não consegue distinguir orégano de, louro moído, né? Essa é a questão. Mas faz favor para mim, hoje eu não pedi para você fazer isso ainda, ó, pega esse aviãozinho aqui e manda para aquela pessoa que está confusa. Manda para aquela pessoa que sabe, fica tentando decidir entre A e B, que fica numa confusão do sentido de, não é só uma indecisão, é uma falta de clareza, é uma falta de onde você quer chegar. Eu senti isso algumas vezes, em momentos que eu estou aprendendo coisas novas, né? Por exemplo, estar aqui no digital é uma coisa muito nova. Para mim, né? Lógico, né? Acho que para todo mundo, mas para mim, eu sou médica, então eu trabalho com as pessoas aqui na minha frente, eu tenho que examinar as pessoas, né? E isso é muito interessante porque eu precisei aprender novas habilidades. E eu consegui aprender novas habilidades. Tanto que a gente está aqui e a semana que vem a gente vai comemorar muito aqui. Por quê? Boa tarde, Geisa. Eu aprendi novas habilidades. E para aprender novas habilidades, eu errei muito. Eu errei muito no sentido de que, sabe quando você faz... não sei vocês, mas eu sou muito desajeitada, assim, com poses femininas, né, assim, então fica meio esquisito quando eu faço uma, sabe, tipo, fica meio esquisito sabe quando isso, assim, né, maquiagem, eu me vejo diferente, eu me vejo esquisita, então isso é um termômetro pra gente, porque claro que eu vou me achar esquisita, é a primeira vez que eu estou vendo, é a primeira vez que eu estou brincando com isso, é a primeira vez que eu estou experimentando isso, vai ser esquisito mesmo. Depois você começa a repetir essa tarefa, a fazer, e aí começa a ficar bacana, porque começa a ficar automático. E por que automatiza? Porque existe uma tecnologia muito foda no seu cérebro, quer dizer, na sua cabeça, que é o seu cérebro. E o seu cérebro automatiza tudo. Por que ele automatiza tudo?
Ele automatiza tudo porque ele precisa tomar decisões muito rápidas, antes mesmo de você. Tá, e o que isso tem a ver com a confusão, Roberta? Tem a ver com a confusão porque se você não consegue se perceber sensorialmente, isso fica confuso. Porque existe um caminho de informação no seu cérebro. E esse caminho de informação, eu já falei para você ontem, recebe um estímulo. Eu não sei se você sabe, mas se você acompanhar as lives todos os dias, você vai aprender muito sobre como você funciona e não só vai ficar dentro da sua cabeça, mas você vai poder começar a perceber coisas que você não percebe sobre você. Então, se você acompanhar as lives, eu não falo todo dia a mesma coisa e todas as lives têm uma sequência. É claro que eu vou voltando nos tópicos das lives, porque vocês me fazem as perguntas que são parecidas com as perguntas de outras pessoas. Porque todos vocês estão aqui há muito tempo buscando respostas. Vocês querem respostas de quem são vocês, de quais são os seus propósitos, que caminhos vocês devem seguir. E vocês estão nesse caminho já há um pouquinho de tempo. Não tem ninguém aqui que acredita em Papai Noel. Ninguém aqui acredita que as habilidades a gente nasce com elas. Vocês sabem que a gente desenvolve habilidades. Mas existe uma coisa que vocês estão buscando, que é o que você tem hoje. O que você tem hoje não é suficiente para você. Você quer algo que está aqui. Aqui no teu futuro. Você quer ser uma pessoa diferente, você quer ser uma pessoa melhor, você quer se desenvolver, você quer criar habilidades para poder ganhar mais dinheiro, para poder ter mais estabilidade emocional, para poder ter mais estabilidade financeira, para ter autonomia, para poder fazer os seus projetos, para tirar os seus projetos da gaveta, para não fazer absolutamente nada, mas simplesmente saber quem você é. Essa é a questão. Então, aquilo que você é hoje não é suficiente para você. É por isso que você está aqui, você quer se desenvolver. Só que existe uma confusão. E a confusão é o quê? A confusão é como é que eu faço esse caminho, como é que eu atravesso essa ponte. E é mais um túnel do que uma ponte. É mais um túnel. E vocês já ouviram falar assim, que o processo de autoconhecimento é sempre um renascimento. Você está sempre se descobrindo. Você tem que achar a sua essência. E quando você achar a sua essência, quando você achar o seu propósito, você não vai ter mais confusão. Tudo será claro para você. E é aqui que está a pegadinha. Vocês estão muito quietos hoje. Essa semana vocês estão quietos. Estão de ressaca com chocolate? Fala comigo. Ou tá muito difícil? Fala comigo. Tá muito difícil? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Fala comigo. Fala pra mim. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Boa tarde, Regiane. Chegou agora, Gisele? Boa. Então fica aqui um pouquinho que vai fazer sentido pra você. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Quem tá aqui? Sentido total? Rui, você tá aqui, Rui. Eu gosto de ficar falando com vocês. Ilana, você tá aqui. Voltou, Rui. Boa. É o frio, doutora? Como assim? Faz sentido? Tá ótimo. Sentido total. Bora. Então, muito bom. Boa tarde, Watercolor. Sim, tá fazendo sentido, Rafa? Fala, Roberto, Xará. Muito sentido, muito sentido, muito sentido. Bacana, então vou voltar. Tá fazendo sentido. Comecei a lavar a louça, mas tô ligado no fone. Boa, sim, presta atenção na louça também, na temperatura da água. Isso é uma prática de descompressão. E qualquer coisa pode ser uma prática de descompressão. Sim, com o tempo a ficha vai caindo, as aulas vai... Olha, a aula vai abrindo a mente, exatamente. Raja, bem-vinda. Bem-vinda, Raja.
Bom, olha só. Então vamos voltar aqui. Você está aqui porque aquilo que você é hoje não está mais fazendo sentido para você. Não está mais te levando para onde você quer. Mas você quer, às vezes você não tem nem clareza de qual é o futuro que você quer, não importa. Mas existe um caminho que você precisa atravessar. E esse caminho, você aprendeu que esse caminho é o vale da morte, é o vale mais escuro da noite, é o vale da noite, a noite sombria, é onde você encontra todos os seus demônios, as sombras, o seu inconsciente, aquilo que é negro. Com todo respeito ao negro, eu estou falando da cor, do negro, daquilo que você não consegue ver, daquele breu, se você preferir, breu, que você não consegue enxergar um palmo na frente do seu nariz. E contaram para você que esse lugar é o inconsciente, que para você chegar na pessoa que você quer ser, você tem que passar por esse lugar. Quem aqui quer passar por esse lugar? Porra! Tamara Klink, que é uma pessoa que eu gosto muito, Tamara Klink, filha de Almir Klink, um velejador famoso, ela também é velejadora, e ela atravessou aí o Atlântico sozinha, no barco. E depois ficou 8 meses presa no gelo, porque ela quis, 8 meses sozinha num barco no gelo na Groenlândia. Lá, sozinho, sem nada, nem ninguém. E ela fala assim, se eu soubesse que eu ia passar os perrengues que eu passei, os perigos que eu passei, eu não iria. Eu não teria saído. E essa é a questão. Você fica aqui olhando e pensando em tudo que pode dar errado. E como é que pode ser o caminho? Como é que você pode enfrentar os demônios que você vai encontrar, os obstáculos, os desafios, as frustrações, a falta de tempo, o cansaço. E tudo isso é um túnel gigantesco que você não sabe o como. Você não sabe o como. Você não sabe o como atravessar esse lugar. E isso te traz essa confusão. Não, peraí, Roberta, confusão mental tem a ver com eu não saber como eu atravesso isso? Exatamente. Exatamente isso. Mas como isso se dá aqui no seu cérebro? Como é que isso acontece aqui no seu cérebro? Porque tudo em você é biológico. E isso que acontece de você estar confuso não é uma escolha. Quem em sã consciência, como diria minha mãe, amanhece falando, hoje é um dia maravilhoso para a gente ficar confuso. Eu quero ficar confuso o dia inteiro. Essa confusão mental é um lugar muito gostoso, maneiro, tem uma música muito legal, eu vou ficar aqui. Quem em sã consciência levanta pensando isso? Ninguém. E se levantar pensando isso, precisa de um exame médico, no mínimo. Ninguém. Então, isso que você sente, essa confusão, essa agonia, ai meu Deus, eu não sei se eu vou, se eu fico, qual é mesmo o caminho, para onde eu vou, essa sensação de se sentir perdido, ela não é uma escolha. Ela não é uma escolha. E esse é o problema. Porque todo mundo disse para você, tem 2 problemas já, né? Primeiro é que te disseram que aqui é a noite escura, o Vale da Morte, onde você encontra o seu inconsciente, o breu total, o demônio, o Satanás e também o seu autossabotador. Quando a gente bebe muito, como assim? Quando você bebe muito, fica bastante confuso.
Bem mais. Aliás, às vezes parece que as coisas entraram no lugar, né? Eu não sei te responder como é que acontece quando a gente bebe, porque eu nunca bebi na minha vida. E não vem você colocar um comentário aqui que, ai meu Deus, olha ela, nunca bebi porque eu não consigo beber. Não é uma escolha. E você também deveria saber disso. Não é uma escolha. Que loucura, né, doutora? É loucura mesmo. E como passa? E como passa o quê, Silmara? Beleza? Ah, e como passa por essa noite? Então, a primeira coisa é você ficou apavorada do lado de cá, olhando para esse lugar que você precisa atravessar, que é o se conhecer, o descobrir quem você é entender qual é o seu propósito e todas essas coisas que dizem por aí. Só que para isso você precisa passar de novo pelo útero da sua mãe, que é aquele túnel de renascer e se tornar essa pessoa que está esperando por você ali na esquina. Porra nenhuma! Não tem ninguém te esperando na esquina, nem o seu namorado amante está te esperando na esquina, nem você mesmo está te esperando na esquina. Por quê? Porque isso não é uma questão de você ter algo a encontrar a priori, é uma questão de você desenvolver. E como você desenvolve? Como você desenvolve? Como é que você aprendeu a andar? Fala pra mim. Como é que você aprendeu a falar? Como é que você aprendeu a não fazer xixi na calça? Como você aprendeu a ler? Como você aprendeu a pensar do jeito que você pensa? Porque hoje você pensa e tenho certeza absoluta que a maioria de vocês nunca parou para pensar que quando você era bebê você não pensava, cara. Ninguém nasce pensando, você aprende a pensar. E se você aprende a pensar do jeito de quem te ensinou a pensar. Né? Por quê? Porque você não nasce sabendo. E aí o que acontece? O seu cérebro aprende. O seu cérebro é uma tecnologia gigantesca, a maior tecnologia do planeta, instalada dentro da sua cabeça e que aprende o tempo inteiro e toma e faz automatismo. Exatamente, Adriana. Somos modelados pelo contexto. Exatamente, PC Cláudia. Treino é um treino, mas não é esse treino que você imagina que seja treino. Ótima tarde, doutora Tamara. Tema maravilhoso. Deixa aqui uma frase que me tocou muito. Até você se tornar consciente. Exatamente, Igor. Até você ter atenção, domínio da sua atenção. O inconsciente irá dirigir a sua vida e você vai chamá-lo de destino. E graças a Deus ele vai fazer isso. E esse é o grande problema, Igor. Porque não tem problema nenhum o inconsciente dirigir a sua vida. Porque afinal de contas, Igor, fica aqui comigo. E não é uma crítica, tá bom? Mas vamos colocar os pingos nos is. Porque o inconsciente é o que bate o seu coração, meu amigo. O inconsciente é o que? O inconsciente, que a gente tanto quer entender, é um processo automático, autônomo, que tem vida própria, que se maneja e equilibra a partir do externo, a partir do ambiente, a partir daquilo que ele interpreta do ambiente também. E essa máquina é uma máquina bem complexa. E o jeito que ela funciona, o inconsciente, o consciente, o estar atento, nunca vai tomar conta de tudo que tem que ser tomado conta. Imagina que eu tivesse que pensar em quantas vezes a porra do meu coração, não é a porra do meu coração, desculpa, em quantas vezes o meu coração lindo, maravilhoso tem que bater para eu, sei lá, pegar o ônibus ou o metrô que eu tô perdendo ou falar a última palavra que da moda. Entende? Nunca. A sua atenção nunca vai conseguir afetar coisas que são pré-determinadas. Como assim?
A vida não depende de você, meu amigo. Não sei se você percebeu isso. A vida não depende de você. Né? É você que depende dela. Então, você acha que ela ia colocar ela mesma na mão de algo que ela criou, que ela deu jeito de adaptar, e ela ia deixar esse ser cuidar? É a mesma coisa que você falar assim, vou viajar e meu filho de 5 anos de idade vai cuidar da casa. Boa sorte. Entendeu? Então, assim, o inconsciente, ele não é o teu problema. O teu problema, o inconsciente é a sua solução. Esse inconsciente aí que a gente fala. Mas o inconsciente nem existe exatamente. Existe a possibilidade de você estar presente. E estar presente é estar consciente. Estar presente é estar sendo avatar de você mesmo. Olha só, Igor, boa, vou falar sobre isso, mas antes deixa eu falar com a Giovana aqui, que ela colocou uma coisa muito bacana aqui. Cheguei agora, mas estou voltando a ter uma depressão e achei que nunca mais sentiria. Penso que tenho falta de produção de neurotransmissores do ânimo da vida. Penso, dopamina. Giovana, sim, a depressão, ela tem vários hormônios envolvidos, tá bom? Não é só a dopamina, tem a serotonina, tem a acetilcolina, tem a noradrenalina, e dependendo desse balanço, você tem uma depressão com determinadas características e depressão com outras características. São umas 5 características e que você trata de formas diferentes, com medicamentos diferentes, inclusive. Agora, é o fim do mundo no sentido de eu não tenho mais nada para fazer? Não. Você tem várias coisas para fazer. Você tem a possibilidade de começar a cuidar e treinar o seu córtex pré-frontal, porque a depressão ela tem a ver com uma hipersensibilidade, uma hiperatividade do sistema límbico. Também, como assim, Roberta? O sistema límbico pode causar ansiedade e depressão? O sistema límbico é o estresse? Sim, estresse crônico leva a depressão. E o que é estresse crônico? Eu não vivo estressada. Vocês... eu tô devendo uma live sobre estresse, não é mesmo? A gente falou semana passada. Vocês não sabem o poder do estresse. Você não tá ligado. Aí o Igor disse, percebi, não acredito que sou eu quem escolhe. Eu escolho apenas amar ou odiar o processo. Talvez nem isso. Nem isso. Você não escolhe nada. Com todo respeito, tá bom, Igor? Não é porque você tá na minha live. É porque você tá vivo. Eu achava que era o contrário. Exatamente, Ana Amélia. Eu vivo dizendo para vocês que o mundo está do avesso. Vocês aprenderam as coisas do avesso. E por que a gente aprendeu do avesso? Porque existe algum maldoso dando risada para conquistar o mundo, falando... Não, porque ele também é o cara que foi enganado com aquilo que ele mesmo percebeu. E ele foi enganado por quem? Pelo nosso próprio conhecimento. Entende? Né? A gente tem essa potência dentro da nossa cabeça e a gente andava pelado. E justamente por ter essa potência na nossa cabeça, que hoje eu posso usar óculos. Que hoje eu posso enxergar melhor. Que hoje eu posso viver 95 anos. Que hoje eu posso não morrer de cólera, que hoje eu não morro de sarampo, que hoje eu não morro por conta de... Entende?
E não foi lendo o manual que a gente chegou até aqui. Foi experimentando, foi discutindo, foi descobrindo, foi tentando, errando. É disso que eu estava falando. Eu também errei um monte. Errei muito. Aqui no digital, tive que desenvolver habilidades. E são essas habilidades que serão desenvolvidas neste lugar que você acha que é escuro. Mas é exatamente neste lugar o que você tem a capacitação. Presta atenção nisso, que isso aqui, ó, é muito importante. Olha só. É neste lugar da fricção, onde você erra, de onde é difícil, de onde você não sabe, que nasce, que você desenvolve as habilidades que você precisa para ser esta pessoa. Entende? Essa é a questão. Tá bom, e como é que eu faço? Bom, você precisa permanecer neste espaço. Mas temos 3 tipos de pessoas aqui desse lado. A pessoa que olha para isso e fala, mas nem fudendo, não vou. Entender essa live também aumenta a nossa empatia. Exatamente, Adriana. Por quê? Porque eu descubro que não existe gente má, existe gente doente. Existe gente doente não no sentido pejorativo da palavra. Existe gente que não está funcionando direito, que não está funcionando direito, também tem uma hierarquia aqui, não é certo ou errado, mas tem gente que está disfuncional, que está reativo. É só isso. O que a gente precisa fazer? Permanecer, desenvolver a nossa capacidade de autorregular-se. Porque isso tudo acontece porque você não consegue se autorregular. Voltando para as pessoas que estão aqui. Voltando para as pessoas que estão aqui. Olha só. 3 tipos de pessoas. A pessoa que olha para cá e fala, nem fudendo, não vou, não, tô com medo, ai Jesus, não. Não vou entrar aí. Pago o preço de ficar aqui, de não me cuidar, de me sentir o cocô do cavalo do bandido, abro mão de mim mesmo, do meu sucesso, foda-se tudo, eu não quero, não vou passar por isso, não vou, fico aqui, beleza, número 1. Segunda pessoa, olha pra isso e fala assim, tenho que ir? Então vamos, vou atropelar isso aqui, sai... fazendo a maior força, arrastando tudo, como se fosse empurrar a Scania da sua vida ladeira abaixo. Não funciona, se quebra inteiro, se fragmenta, tem crise de ansiedade, pânico. Porque também não é assim. E tem gente que olha pra cá e fala, vamos passar correndo, porque a gente vai morrer. A gente vai morrer. E ao passar correndo pra gente não morrer, você erra o caminho. Por quê? Porque os 3 são reativos. Como assim, Roberta? Reatividade e estresse não é só uma coisa? É uma coisa só. Só que existem 3 respostas, 3 comportamentos diferentes para a mesma receita. Que receita é essa? A sua amígdala hiperativada falando, a gente vai morrer. Isso aqui é perigoso, isso aqui ameaça a minha vida, ameaça os meus valores, ameaça quem eu sou, ameaça o que eu acredito, ameaça a vida que eu levo, ameaça sei lá o quê. E eu não vou mexer nisso. Mas eu quero saber, então eu venho para a live todo dia. E é assim que funciona. Uma porrada de gente que está aqui, não só na live, mas no perfil, quer entender, mas não quer dar o passo. Quer entender para continuar justificando a sua parada aqui, ó. Porque hoje, eu assisti uma live hoje que a mulher lá, a médica, hein,
Médica, foi a médica que falou. A médica disse que eu só posso atravessar se eu não tiver reatividade, porque senão eu não consigo. É biológico eu estar parado aqui desse lado. Então, se é biológico, eu não sei o que fazer, eu vou ficar por aqui, verdade? E você, eu não vou te dar o passo a passo do que você vai fazer, do que você precisa fazer. Né? Eu vou te dar o caminho de autonomia. Então, se você é o cara que não quer autonomia, se você quer o passo A, B, C e D, vamos fazer, e isso aqui vai dar certo para a próxima vez você achar um passo seguinte, um outro, chega lá, ou seja lá o que for, você está no lugar errado. Essa live não é para você, o meu perfil não é para você, aquilo que eu falo não é para você, a gente não vai ser amigo, a gente não vai se identificar, não porque eu tenho algo contra você, não. É só porque a gente não tá na mesma vibe, não tem a química entre a gente. Entende? Precisa rolar uma química. E essa química rola, sabe como? Quando eu descubro que, nossa, pera, eu nunca tinha pensado desse jeito. Calma. Essa mulher tá falando uma coisa que me parece que tem um caminho, que tem uma esperança, que eu posso realmente fazer a mudança que eu quero de forma efetiva. Pode, desde que você aprenda a dominar a sua atenção. E para que você precisa dominar a sua atenção? Para enxergar o vale da morte? Não. Para você poder passar pelo vale da morte sem enlouquecer. Os antigos contavam isso de várias formas, sabe, né? Eu adoro, né, assim, gente, eu sou nerd, e eu adoro poesia, adoro ler, adoro livro, adoro conto, adoro. E aí, os antigos falavam isso estava em os Lusíadas, ou seria Ilíades, já não sei mais, mas que falava que quando a gente precisava, eles atravessavam os barcos, né? Naquela época eram muitos barcos, né? Não tinha foguete indo para a Lua nem para Marte. E os barcos atravessavam um lugar no mar que era chamado Vale sei lá eu do que, dos sonhos, do demônio, sei lá eu do que. E ali existiam sereias. E aí teve Ulisses, eu acho que foi Ulisses, ele pediu para os marinheiros fazerem cera, aquela cera que a gente depila hoje, e colocarem nos ouvidos dele, para que ele pudesse passar por ali, para não escutar o canto da sereia e, puf, mergulhar. Porque o canto da sereia é aquele canto que te entusiasma. Imagina uma relação com um narcisista no momento do love bombing. Uma relação narcisista, não tem nada a ver, Roberta. Eu quero te mostrar como é estar encantado. É aquele momento onde você está apaixonado e que você tem certeza absoluta que aquela pessoa é a pessoa da sua vida, que você vai viver com ela o resto da vida, porque ela é demais, ela é encantadora, ela é maravilhosa, ela é linda. Blá, blá, blá. E nesse momento a gente perde o juízo. Eu mergulho e vou viver com as sereias. E elas me comem. E não é desse jeito que você está achando. Você mergulhou para que fosse comido, mas não assim. Elas vão levar a sua vida. Não é essa. Não é essa. Você não vai ter prazer. Tá ligado? Pois é, Igor. É exatamente isso. Pois é, Rô. Eu tô ligada, Rô. A gente tem um monte de sereia no mundo. E você acha que é isso? Então, esse lugar aqui, ó. Esse lugar aqui, ó. O domínio da sua atenção, o córtex pré-frontal, ele é a cera na sua orelha. Que quando a sereia dentro de você cantar, a gente então ó, tem que ir para aquele lugar. Mesmo que seja para...
Aí você vai. Não, você permanece no espaço, porque o seu sistema límbico vai falar, a gente vai morrer, isso aqui é perigoso. Ele fala isso e ao mesmo tempo ele fala assim, isso aqui é demais, a gente está apaixonado, é o melhor lugar da vida, não quero sair daqui nunca mais. Comportamentos diferentes para estímulos diferentes do seu sistema límbico. E o mesmo nível de estresse. Porque se você, meu amigo, tá aqui pensando que estresse é só aquela porra daquele boleto que você não consegue pagar, ou a sua mulher te enchendo o saco para você lavar a louça depois do almoço, ou te enchendo o saco que quer comprar uma bolsa da Chanel e você não deu o cartão para ela, ou o seu marido, né? Desculpa, eu fui agora misógina. Desculpa, gente. Perdoe-me. Ou se você também, né, assim, a sua mulher, o seu marido que quer que, sei lá, você lave o pé dele ou ponha uma roupinha de coelhinho da Páscoa no dia, no dia da Páscoa, né? Sabe? Você fala, não, calma, vamos voltar para a realidade. Ai, gente, eu me divirto. Para quem chegou, muito obrigada, eu estou sempre muito feliz em compartilhar com vocês, isso me entusiasma grandemente, porque somos todos humanos e essa é a nossa beleza. Sejamos todos plenos, tamo junto, até mais.